Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para a parte 2 sobre Table Space no Oracle, tá? Tivemos aí a parte 1, abordamos alguns conteúdos e agora a gente vai abordar mais alguns conteúdos adicionais para falar mais sobre esse aspecto da arquitetura, né? Assim, que são as Table Spaces, ok? Então, se você chegou e não é inscrito no canal, se inscreve, já curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e me ajuda aí para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? Então bora pro vídeo. Bom, turma, vamos aqui então para a nossa parte 2, falando sobre Table Spaces Oracle. Na parte 1 a gente viu basicamente, né, como obter algumas informações e como criar, né, as Table Spaces. Aqui a gente vai mostrar um pouco mais, né, sobre como gerenciar, como adicionar data file, como fazer o resize, como alterar algumas definições da Table Space, né, depois que ela foi criada. E ele também, se eu quiser renomear os meus data files. Então, só lembrando, né, esse vídeo você não precisa necessariamente ter, para esse vídeo, ter assistido o primeiro, tá? Mas vou estar deixando um card aí para vocês do primeiro, porque isso aqui é basicamente uma continuação. Todos os ajustes que nós vamos fazer aqui são baseados no que foi criado lá, tá? Então vai estar aí um card para vocês sobre apontando o vídeo 1, a parte 1, desculpa. Bom, só lembrando, nosso ambiente 7.5, Oracle Linux, 7.5, Oracle 19c, tá? E da mesma forma, isso aqui tudo se aplica às versões 10G superiores, tanto a Single Instance e Hack, e também ambientes não CDB e ambiente CDB, com aquela ressalva de que você vai ter que estar dentro do PDB para poder fazer aqui todas essas operações, né? Então, o que a gente vai fazer aqui na parte 2, né? Gerenciando as table spaces dos data files, né? Ajustando essas table spaces, né? Como é que a gente redimensiona, como é que a gente adiciona data file, como é que a gente altera alguma definição, né, de table space, como é que a gente altera a definição de data file, e aí também renomeando ou alterando a localização dos data files, tá bom? Beleza, vamos lá, né? Bom, visualizando as informações aqui, né? Essa aqui é uma das consultas que tem na parte 1. Só para mostrar para vocês aqui as table spaces, né, que foram criadas. Foi criada essa big file, essa permanente e essa temporária aqui. Tá bom? Foram criadas lá na parte 1. Tá? Bom, primeira parte aqui, pessoal, é ajustando a table space, né, redimensionando os data files, né. O que seria isso, né, pessoal? A gente pode limitar, né, o tamanho das table spaces e tudo mais. Lembrando que a Small pode chegar até 32 GB, né? Eu posso limitar até o tamanho antes disso, né? O max size lá, um tamanho específico, né? Eu preciso fazer esses ajustes, né? Quando chegar no limite da table space ou do data file, um erro vai ser acusado lá na alert log, né? Mas eu posso acompanhar isso, tem recursos de monitoramento que a gente antecipa a utilização e faz o ajuste antes da parada, tá? A ideia é ser proativo. Mas beleza, se você não tem isso, você faz o acompanhamento manual mesmo. Primeira coisa a saber é a utilização, né? Essa consulta aqui mostra pra gente a utilização. Pessoal, lembrando, isso aqui também vai estar disponível para vocês no link na descrição aí do vídeo, tá bom? Para vocês utilizarem. Essa é importante saber, né? Como é que está a utilização das minhas table spaces, né, pessoal? Então aqui, né? System, sysaux, user, a big file é permanente. Aqui não vai ter a temporária, mas eu vou estar mostrando para vocês também o ajuste, né? E aqui o total do espaço atual em mega, o tanto que tem utilizado, o tanto que tem livre e aqui em percentual o tanto que está livre, tá bom? Então, né, eu tenho aqui que a System tem menos de 1% livre, sysaux ali
quase 5% livre. E aqui as outras, né? Com seus percentuais, respectivos percentuais, tá? Bom, pessoal, a boa prática ali da administração prega que é interessante sempre manter 10%, né? No mínimo 10% livre, né? Para que o auto-extend não gere nenhum tipo de impacto, né, na performance enquanto ele estiver fazendo o auto-extend. Então, você faz com essa consulta aqui, né, e visualiza o tanto que tem livre, né, o percentual, e aí a partir disso você vai ajustar nas subspaces pertinentes, tá bom? Bom, vou fazer um ajuste da System, para vocês visualizarem aí. Esse primeiro comando ele traz para a gente um panorama geral, né, da TabSpace, independente da quantidade de data files que ele tenha, tá bom? Então, já dá a noção de quem você vai ajustar. E aqui eu disponibilizei mais duas consultas, aqui uma para permanente e uma para temporária, tá, pessoal? Para vocês visualizarem a utilização por data file, tá bom? Então vamos aqui na permanente. Permanente eu faço aqui por TabSpace, tá bom? Detalhe, tá? Só para você visualizar, né, específico, né? Então, se você quiser que ele mostre de todas, só comentar essa linha aqui, né? Tracinho, tracinho, que ele não executa. Mas como eu quero ver só a System, como eu já visualizei, né, quem eu vou ajustar, eu não vou ficar querendo visualizar os data files de todos, né? Então eu já vou aqui direto na System, que é quem eu quero ajustar. Então eu vou executar esse comando aqui, essa consulta, tá? Que mostra para mim essa utilização somente da System, né? Por data file, né? Para ver como que está a utilização dele. Depois a gente vai ver aqui da temporária, tá? No caso da temp, a gente vai mostrar de todos. Tá bom? Essa consulta ela pode demorar um pouquinho, aí vai depender também do potencial computacional da sua máquina aí, né? Aqui, como eu estou numa máquina virtual, ele pode ser demorado, mas pode ser um pouquinho mais demorado. Vamos acompanhar aí para ele. Ó, finalizou. Beleza, então as informações que essa consulta traz, né? Então eu especifiquei somente a System, né? O ID do arquivo, a TabSpace que ela pertence, o nome, tá bom? O tamanho dele atualmente, o tanto que ele tem utilizado, ó, veja o tanto que está apertado, né? O livre aqui, 2 megas, né? No caso aqui tamanho mega. E aqui um negócio interessante, né? Coloquei aqui para vocês. O PCT utilizado ele vai ser uma sequência de X aqui, né? Quanto mais X, mais quer dizer que tem dado ocupando o data file, tá bom? Então mostra que está autoextensivo e mostra que o máximo dele é 32 GB, igual é na Small TabSpace. Então aqui ele não tem nenhum limite pré-determinado, o máximo que ele pode chegar do Small 32 GB. Então é isso, tá? Bom, aqui tem o de temporário também, pessoal, mas antes de a gente fazer o temporário, já vamos ajustar isso aqui. E o comando, como é que a gente ajusta, né? A gente faz um resize, tá, pessoal? E o resize é sempre direto no data file, não é na TabSpace. Então, alter database data file, o caminho do data file e o resize com o tamanho que eu quero, tá? Então, eu vou pegar aqui o nome. Vou substituir aqui. Ok? É o resize, eu vou fazer aqui, ele está com 900 MB. Vou fazer um resize para 1500 megas, ou seja, 1,5 GB. Tá bom? Aqui, pessoal, atentos, tá bom? Como eu falei no primeiro vídeo, o resize ele vai impactar diretamente no espaço em disco. No meu caso aqui, no barra. E aí, ele vai finalizar o comando e ele vai alocar espaço aqui nesse disco, tá? Então, como eu falei, a relação entre o tamanho das minhas TabSpaces, eles estão intimamente ligados ao meu espaço em disco, tá bom? Ao que eu tenho de espaço em disco. O que você tem que monitorar é ter que ter o cuidado para não estourar espaço em disco. Percebam que ele saiu de 73%
e foi para 75%. Né? Então, aquela alocação ali ocupou um espaço em disco. Aqui no caso do File System, né? Se fosse um ASM, estaria ocupando espaço do ASM, tá? Então teria que monitorar o espaço do ASM também. Ok, pessoal? Então se eu vier aqui novamente e fizer aqui, eu já vou fazer aqui direto o que mostra o percentual, ele tem que ter alterado. Ó, a System aqui foi para... já mudou para 39%, né? Porque agora ele está com um tamanho de 1.500, de 1,5 GB. Então o seu percentual aqui teve esse diferencial. Então, como boa prática, né, sempre manter 10% aqui, tá? Como é nível de demonstração, pessoal, faça um ajuste aí também da Sysaux, tá? Não vou fazer aqui, só para a gente poder evoluir aqui na demonstração do vídeo, tá? Beleza, isso para permanente, tá, pessoal? E aqui eu posso fazer para a temporária também, ou para as temporárias, tá bom? O Auto Extend já estava habilitado, né? Então ela vai ser Auto Extend, tá aqui, ó. Então eu posso ajustar a temporária também da mesma forma que eu fiz com a permanente, tá, pessoal? E esse comando da permanente aqui, pessoal, se aplica tanto para undo quanto para as outras, tá? Big File e Small. Ok? Sem problema nenhum. Para o temp file é que muda um pouquinho, o que muda é aqui que você põe temp file. Ok? Então eu tenho aqui duas tablespace temporárias, né? Tinha criado uma no vídeo 1 e tem aqui uma que está, né? Seu nome, o data file, o tamanho dele, o usado, o livre e se está autoextensível ou não, e a questão do x da utilização, tá? Aqui da outra também, tá bom? Então a gente pode fazer esse ajuste também aqui. Vou fazer aqui só para vocês visualizarem. Substituir aqui. E vou colocar 1 GB. Temp file é mais rápido. E, novamente, a ocupação do espaço, pessoal. Ele só vai alocar, na verdade, né, quando ele estiver utilizando, mas fiquem atentos também, porque temporário ocupa espaço aqui no disco. Tá? Então, vamos visualizar aqui novamente as informações da temporária. E aí ele fica, né, com o tamanho aqui de 1 GB. Posso fazer esse ajuste também para a temporária, pessoal. Então, para fazer o resize, muito simples, né? Alter database data file, o caminho do data file, resize, o tamanho que você quer alocar, sempre observando o espaço em disco, se for file system, e ASM, o espaço do ASM, tá bom? Fiquem atentos aí. Então isso aqui é para redimensionar, pessoal. Então pode ser que aconteça do data file chegar no limite. O que é o limite? 32 GB, né? Se não tem mais nenhum outro data file para onde a tape space crescer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar um data file. Ok? Então, só para vocês visualizarem aqui, né? Vou fazer a consulta aqui. Dado primeiro, e a gente vai fazer uma adição de data file na TS permanente, que é esse cara aqui, ó. Tá bom? Então, o comando está aqui, bem simples, tá? Só ajustar aqui porque o caminho ali está errado. Eu vou ajustar de todos aqui. Só para fazer tudo de uma vez, já que eu tinha esquecido de alterar. Porque é tudo 19C, mas beleza. Então eu vou adicionar. Quando é que eu adiciono, pessoal? Quando os data files, né, que a tablespace possui, chegou no seu limite, né, de 32 GB. A Big Tablespace vai chegar lá naquele limite de tera, né, então
praticamente você não vai adicionar, né? Não vai ter como adicionar se chegar nesse limite aí. Se você chegar, seu banco é muito grande, né? Aí você vai ter que mudar de table space, tá bom? Então, adicionando, né, um data file e um temp file, né? Vou adicionar na TBS permanente o comando aqui, alter table space, eu indico qual table space, e aí add data file, tá, pessoal? Eu passo o caminho, especificando também o nome, tá? Geralmente isso é padrão, tá, pessoal? Você enumera 01, 2, 3, e assim por diante. O size dele, conforme é no comando de criação, se é auto-extend, está habilitado ou não, quanto que ele vai estender e até que tamanho ele pode chegar, tá? Max size de unlimited. Então, vou adicionar aqui com um size de 100 MB, pessoal. Se esse caminho aqui não existir, pessoal, ele vai dar erro, tá? E aí, novamente, né? Se for hack, não coloquei aqui também. Mas vou colocar agora, você apenas indica o disk group, tá? Como eu falei, padrão OMF no SM, ele cuida dessa nomenclatura aqui que você está colocando no manual. Fechou? Então, isso aqui para uma table space permanente, né? E para temporária da mesma forma, só que o que muda é temp file. Então, vou executar aqui. Estou adicionando naquela que já existia. E se for hack, da mesma forma. Eu indico apenas o disk group aqui no lugar desse nome aqui todo qualificado. Beleza? Então, estou adicionado aqui. Vamos visualizar? Vou fazer lá a consulta lá do início. Agora ele tem que estar aparecendo. Todos esses data files, ó. Teste permanente aqui tem 2 e a temporária tem 2 arquivos também. Beleza? E aí, se eu executar aqui o de percentual, vocês vão ver que aumentou, né? Porque... Opa, copiei errado aqui. Porque eu coloquei mais data files, né? Então o percentual delas aumentaram, né? De espaço livre. Então aqui tem 200, né? Nessa e na temp também vai ter mais um. Beleza? Então essa sim que se você adiciona a data file e temp file, tá, pessoal? Tem como você dropar também, tá? Dropando o data file e temp file, tá? Não que você vai fazer muito isso, eu nem recomendo também. Isso aqui é interessante quando você tem que manipular os temp file, tá? Porque pode ser que você tenha algum problema na table space temporário. Como ele não armazena os dados, né? Não armazena por definitivo, você pode fazer a manipulação aqui de adicionar e dropar um temp file caso você tenha problemas, tá? E aí a operação do banco continua. Agora, se você faz isso para uma permanente, pessoal, se esse cara já tem dados, você não vai poder fazer isso aqui, tá bom? Então, muito cuidado, né? É interessante você fazer isso aqui caso você tenha errado aqui na adição, né? Porque aí não vai ter dados ainda, você consegue fazer o ajuste. Então, é possível você fazer isso aqui, tá? Bom, eu vou executar esse só para vocês visualizarem. Perceba que eu nem tive que fazer nenhuma alteração, né? Ele já vem e dropa direto sem perguntar nada. Então, muito cuidado com isso aqui, tá, pessoal? Vou fazer o do temporário também, para vocês visualizarem. Que eu estou dropando aqui aqueles que eu adicionei, tá? Então, se eu vier aqui e fizer a consulta lá de novo... Veja que eles sumiram, né? Do temporário e do permanente. Então, muito cuidado, tá bom? Quando for fazer se for precisar dropar, tá? Bom, pessoal, após isso é alterar as definições, né? Como a gente viu,
tanto na adição, na criação da table space quanto na adição, ele vem com alguns parâmetros, né? E aí você pode, né? Por exemplo, ajustar o AutoExtend, eu quero tirar o AutoExtend. Eu quero habilitar o AutoExtend. E aí falar, né, que ele pode chegar quais são os tamanhos dos extend, né? E o máximo que ele pode chegar. Né? Posso também alterar, né? Sair do max size que tem um tamanho específico para um ilimitado. Então tem essas alternativas aqui. Vou executar aqui para vocês verem, né? Por exemplo, o AutoExtend aqui off, ali do primeiro data file, né? Ele foi alterado. Eu vou pegar aqui o arquivo da parte 1, porque lá eu tenho se ele está AutoExtend ou não. Eu vou copiar aqui. Ó, percebam, né? Que eu alterei, ó. Ele veio aqui para no, né? Não ficou extensivo. Aí ele até zera o incremento, né? Porque se eu não vou querer incrementar mais, o tamanho atual dele é o tamanho que ele tem. Não aumenta mais. Aí se eu quiser habilitar ele, mas com tamanho limite, executa esse segundo aqui. Deixa eu separar, tá, para ficar melhor, para visualizar. Isso. Então eu estou ajustando ali o mesmo. Mas se eu vier aqui novamente, visualizar essas informações, ele já muda. Ó. Mudou ali para yes, um incremento dele e o tamanho máximo de 1 GB. Então eu ajustei ali o tamanho limite, tá bom? E aí se eu quiser, né, fazer um AutoExtend de 1 GB e deixar ele ilimitado, aqui também eu tenho. E aí eu visualizar essas informações. Aqui ele já alterou, né? Tá com AutoExtend, o incremento de 1 GB. Aqui, se eu não me engano, ele está mostrando em mega, tá? Mega ou é bytes. Mas se você converter, ele vai dar 1 GB aqui. E o tamanho máximo de 32 GB, conforme eu especifiquei. Tá? Então eu posso ajustar ali os meus comandos, tá, pessoal? Os meus arquivos, né? De uma forma que eu consiga ir manipulando, tá bom? E aí, da mesma forma que eu consigo aqui também com o arquivo de temporário, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente, só que para o temp file, tá bom? Vocês podem fazer esses comandos e aí ir visualizando as informações, né? Então aqui, se eu vier no temporário, né? Eu tenho aqui, né? Tá com alto incremento, tá com 100 GB e no máximo 32. Da mesma forma, eu posso desabilitar. Se eu desabilitar, vamos visualizar aqui, ele muda, né? Não está autoextensivo, não tem incremento e não tem tamanho máximo, por quê? O tamanho que ele vai ter é o tamanho que ele tem atualmente. Aí eu posso também, da mesma forma, colocar o AutoExtend on com o máximo de 1 GB. Né? Percebam, alterou aqui para yes, AutoExtend de 10 MB, 1 GB de limite máximo. Tá? O que acontece se ele chegar nesse limite, Felipe? Vai aparecer um erro alert logo falando que ele chegou no seu tamanho limite. Mesmo não sendo 32, você falou aqui, ó, esse data file tem um tamanho máximo de 1 GB. O que você tem que fazer? Ou habilitar o AutoExtend, não. Alterar esse max size aqui para um valor maior ou deixar ele ilimitado. Tá bom? Recomendo sempre deixar ilimitado, tá, pessoal? Para você não ter esses inconvenientes aí do seu ambiente parar de repente. E aí, por fim, aqui, né, habilitando o AutoExtend, 10 megas de AutoExtend e ilimitado.
a gente visualizar as informações aqui. Ele alterou, né? Yes, 10 MB, máximo 32. Beleza? Então, eu posso fazer isso tanto para permanente quanto para temporário, tá? E esses ajustes aqui se aplicam também para Bigfire e Jandu, tá? É a mesma ideia, os mesmos comandos, ok? Bom, outros comandos aqui que são úteis, pessoal, eles eu não vou executar, vocês podem fazer aí para vocês terem mais noção, tá? E também testar, tá? Que eu posso renomear uma TabSpace. Posso colocar ela como somente leitura, posso voltar ela para read-write, posso colocar ela offline, posso colocar ela online. Tá, pessoal? Inclusive, para offline e online, algumas operações você pode fazer, você tem que fazer isso. Tá? Por exemplo, renomear, né, ou alterar a localização de um data file. Tá, pessoal? Eu não consigo fazer isso a quente. O que é a quente? Com um arquivo online, igual está aqui. Ó. Tá vendo que o status dele é online? Então, eu não posso fazer essa alteração se ele estiver online. Então, eu posso fazer esse ajuste. Deixa eu pegar aqui o do permanente. Né? Atualmente, ele está aqui nesse diretório, né? 01, mas eu posso fazer o ajuste, né? Se for necessário. Se eu quiser, por exemplo, renomear o arquivo ou mudar o arquivo de lugar e renomeá-lo também, eu posso fazer fazendo com esse comando, all database rename file, o nome e a localização antiga e o nome e a localização que eu quero que ele fique, tá? Pode ser que ele fique no mesmo lugar, só mudando o nome, né? Que eu só estou mudando o nome do arquivo, igual nesse comando. Ou eu posso mudar ele tanto de diretório quanto de lugar. Tá bom? Como é que eu faço isso? Primeiro, eu coloco a TabSpace offline. Vamos fazer aqui. Então, vou colocar aqui essa TabSpace offline. Colocando ela offline. Beleza. Se a gente vier aqui e consultar o status, vocês vão ver. Ó, offline. Beleza, ela está offline, ela está inacessível. Esse procedimento eu posso fazer também, pessoal, quando o banco está offline, tá? Mas para evitar que tudo fique offline, eu posso fazer por TabSpace. Não tem problema nenhum, tá bom? Então, feito isso, coloquei ela offline. Eu vou lá no diretório. Vou entrar aqui. Estou com a outra aba aqui, ó. Veja que aqui tem onde estão os meus arquivos, né? E aí eu tenho a TS permanente. Vou aqui alterar o nome dela para esse que eu coloquei aqui embaixo. Isso aqui MV. Para esse cara. E vou alterar o nome inteiro. Perceba que o nome mudou, né? Agora eu preciso informar, antes de colocar a TabSpace online, que esse nome mudou. Tá? Porque se eu tentar colocar ele online agora, ele vai falar que esse arquivo não existe lá. Por quê? Ele não vai achar esse nome. Então eu preciso informar que alterou. Como é que eu informo? Com esse comando aqui. Alterado. Se eu vier aqui, vamos ver se antes de eu colocar ele online, ele já interpreta. Ó, ele já reconheceu que o nome mudou. Tá? Então agora eu tenho que vir aqui e online. Aí ele reconhece e coloca a TabSpace online. Então, eu mudei o nome do arquivo, depois de já ter criado, tá? Mas fiz essa sequência. TabSpace offline, altero o arquivo no sistema operacional, depois coloco ele online.
altera, né? Faz o comando de rename e depois coloca ele online, tá? Sempre nessa sequência. E se eu quiser mudar ele de lugar? Da mesma forma, tá, pessoal? Vou colocar a TabSpace offline novamente. Ok? Vamos ver aqui. Só confirmar, né? Está offline. Offline. Ok? Vou lá no cara e mudo. Aqui eu estou com o arquivo, né, desse cara aqui, pessoal. Quando você for fazer aqui, pessoal, não faça o MV, tá bom? Faça o CP pro caminho que você quer, né? Vou fazer um CP aqui /Oracle. Ele vai copiar, né? Vai copiar e vai manter, né, esse arquivo aqui, sem alterar ele. Tá vendo que ele permanece aqui? Porque se der algum problema nessa cópia aqui, ou na hora de você pôr o TabSpace online, só você voltar para o caminho antigo, tá? Então, eu vou ter aqui o arquivo, ó, coloquei no /Oracle, tá bom? Depois disso, eu venho aqui e executo o comando de alter, database rename. Eu copiei o errado? Ah, sim. É porque eu não coloquei o nome certo, né? Então tem que ter o nome certo, tá, pessoal? Que ele checa também, ó. É o nome que eu tinha alterado antes, né? Eu estava com o nome lá antigo, né? Não renomeei. Então fiquem atentos aí. Agora deu certo. Ele tinha um nome lá, né? O nome que ele tinha antes, na verdade. Que ele tinha no metadado. Aí beleza. Vou checar aqui novamente. Perceba que ele já mudou. E aí eu venho aqui e TabSpace online. Beleza, TabSpace online. Não deu nenhum erro, então ele tem que ter online aqui com sucesso. Beleza, pessoal? Então essa é uma das formas de você, né? Uma das formas, não é a forma de você, né, mudar aqui né, tanto o nome do arquivo quanto a localização, né, de um arquivo de dados e tudo mais. Tem essa sequência aí para vocês, tá bom? Então, turma, aqui uma série de outras especificações em relação a TabSpace, né, da parte 2. Utilizei aqui algumas coisas da parte 1, tá? Esse arquivo que é da parte 1, vou estar colocando o card aqui também novamente, para vocês visualizarem lá o vídeo e baixar esse arquivo aqui, né, de apoio também. E aí vocês vão ter esses arquivos aí disponíveis para vocês, tá, pessoal? Então foi isso. Essa é a parte 2 foi a parte 2 sobre TabSpace. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 2 sobre TabSpace, onde abordamos aí mais conteúdos em relação à parte 1, né? Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, se inscreve aí para me ajudar com a questão da divulgação desse conteúdo, né? Curte, comenta, compartilha, ajuda a fortalecer para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? Então espero que vocês tenham gostado e beleza, então, valeu, falou e até mais, pessoal.